Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Senhor presidente, eu estou lendo nos jornais e nos sites de notícias que o governo está pensando em fazer uma reforma ministerial. Uma reforma ministerial tendo como objetivo ter votos para barrar o impeachment no Congresso Nacional. Ou seja, dar cargos para os parlamentares em troca de votos no parlamento. E isso é inaceitável, senhor presidente. Senhoras e senhores parlamentares. Dar cargos públicos em troca de votos no parlamento, isso tem nome. O nome disso é fisiologismo. Não dá para aceitar que simplesmente fique nesse toma lá da cá. Qual é a ideia nova que vai ser oferecida à sociedade brasileira? Uma reforma ministerial tinha que objetivar a melhoria da qualidade dos serviços públicos que são oferecidos à sociedade brasileira, ao contribuinte brasileiro pelos impostos que esse paga, e não votos no parlamento. Não dá para aceitar isso. Qual é a ideia nova na área de saúde que vai ser implementada? Qual é a política pública nova na área de educação que vai ser ofertada à população brasileira? Nada disso vale. O que vale são os votos no parlamento. O nome disso é fisiologismo. E as pessoas estão vendo isso como algo normal e natural. Isso já faz parte da política, é isso mesmo. Isso é normal, é natural. Não é normal, não é natural. Estão se utilizando de cargos públicos que deveriam estar ali para devolver serviços públicos de qualidade ao contribuinte brasileiro, simplesmente para ter votos no parlamento. Ah, mas o governo Fernando Henrique fez. O governo Fernando Henrique fez na compra de votos para a reeleição. Está errado também. Ah, mas o PMDB já está fazendo para o governo próximo, para o Temer. Está errado também. Isso é inaceitável. Não dá para aceitar isso. No Brasil, nós temos, de acordo com uma resposta formal do Ministério do Planejamento a um requerimento formal de informações que eu fiz como parlamentar, no Brasil, nós temos 23.941 cargos comissionados. A França possui 4.800. Os Estados Unidos inteiro, 8.000. O Brasil, 23.941. Para quê? Para isso. Para dar para parlamentares, para eles votarem, muitas vezes, contra suas consciências. Isso não é correto. É como se o Estado brasileiro existisse não para devolver serviços públicos de qualidade ao contribuinte. É como se ele existisse para a construção e perpetuação de máquinas políticas. Isso é inaceitável. E vai parlamentares deixarem os seus mandatos pelos quais foram eleitos, que receberam a procuração do eleitor, para serem ministros. Como se isso fosse normal. Eu apresentei nessa casa, no ano passado, a proposta de emenda à Constituição 5 de 2015, que proíbe que parlamentares vão ocupar cargos no Executivo. Podem até ir, mas tem que renunciar ao mandato. Não pode estar num dia no Poder Legislativo, no outro dia no Executivo, depois voltar para o Legislativo. Se a pessoa foi eleita para um cargo, ela tem que ocupar aquele cargo. E eu não estou propondo nada original. Quando o presidente Barack Obama, nos Estados Unidos, nomeou a senadora pelo estado de Nova York, Hillary Clinton, para ser secretária de Estado, que é equivalente a ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil, ela teve que renunciar ao mandato de senadora pelo estado de Nova York. Aqui no Brasil, não. Essa promiscuidade. A senadora Ana Amélia deseja uma parte? É com muito prazer, senador Regufe. Eu, aliás, na semana passada perguntei, porque já tem uma tabela de preço nesse troca-troca para a venda do voto, ou para a compra do voto, como queira, depende do lado que está. 1 milhão para votar contra o impeachment e 400 mil para não estar presente na sessão de votação. E fiz a indagação a um líder do governo aqui, casualmente chegou agora, o senador Lindbergh, e hoje recebi um casal de baianos, o Valdir e a Sônia de Jesus,
que ele disse: eu fiquei esperando a resposta, quem é que vai pagar esse valor, se de fato essa tabela for respeitada. Então, Vossa Excelência levanta de novo esses questionamentos, levando ao cabo de interpretarmos da gravidade da situação e da irresponsabilidade, porque isso é dinheiro público, senador Regufe, e é dinheiro que devia estar sendo aplicado naquelas matérias mais necessárias à população, como a saúde, que está aos frangalhos, inclusive no estado do Rio de Janeiro, do senador Lindbergh. Então, é exatamente essas questões que a população que acompanha aqui a TV Senado está cobrando também de nós. É isso que ela quer, então eu queria cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Obrigado, senadora Ana Amélia. Já vou lhe conceder uma parte, senador Lindbergh. Obrigado. E isso, na minha concepção, não se pode se utilizar de cargos públicos, do dinheiro do contribuinte, para simplesmente ter apoio no parlamento. Não é esse tipo de política que, pelo menos eu acho, nós, enquanto cidadãos, sonhamos para esse país. Senador Lindbergh, concedo uma parte também a Vossa Excelência. Meu amigo, você sabe da admiração por Vossa Excelência. Fizemos o movimento estudantil juntos, em caso. Primeiro, dizer aqui que tem um caso que é conhecido no Brasil, que foi a compra de votos da emenda da reeleição do governo Fernando Henrique Cardoso. Esse aqui, certo? Está aqui, olha aqui, ó. Folha de São Paulo. Deputado conta, isso aqui é um crime comprovado. Também está errado. Que votou pela reeleição por R$200 mil. Agora, se algum senador sabe de compra de voto, tem que denunciar e dando os nomes. Isso aqui é preciso ter responsabilidade. Isso aqui foi pego, viu? Isso aqui, sim, era um motivo para o pedido de impeachment. Comprovado, declaração da pessoa. Isso é uma coisa, senador Regufe. A outra coisa é o PMDB, depois de decidir sair do governo. O governo, infelizmente, tem que remontar sua base de governo. Esse faz parte do processo democrático. Eu acho, senador Regufe, você sabe disso. Nenhum presidente da República, nenhum governador de Estado consegue governar sem ter uma maioria parlamentar. Vossa Excelência desconhece isso? Não desconhece isso. O que é que a gente tem que mexer? Fazer uma reforma profunda, como falou o senador Paulo Paim. O nosso sistema político está em frangalhos, desmoralizado, com 30 e tantos partidos. Esse presidencialismo de coalizão que naufragou. Agora, temos que tentar construir alguma alternativa para pôr no lugar desse sistema. Porque hoje em dia, Vossa Excelência espera o quê? O PMDB disse que sai do governo. O governo tem que reorganizar-se em sua base. Não só para vencer o impeachment, mas para governar depois. Para ter uma agenda. Então, infelizmente, sem a gente fazer uma reforma política, isso não tem como ser feito. É aqui, governo, seja o governo do PSDB, seja da Marina, seja do PT, o que seja. Se a gente não mexer no nosso sistema político, nós vamos precisar sempre disso. Agora, independente do sistema político que for, um presidente da República no Brasil, na França, nos Estados Unidos, tem que ter uma base parlamentar. Isso faz parte. Então, eu só queria chamar a atenção disso, trazendo o meu respeito a essas considerações ao discurso de Vossa Excelência. Senador Lindbergh, Vossa Excelência colocou aí o caso envolvendo o governo Fernando Henrique, e talvez porque Vossa Excelência saiu rapidinho e depois voltou, não ouviu essa parte. Eu falei que no governo Fernando Henrique isso teve na compra de votos para a reeleição, como também já está se discutindo isso na formação de um governo do PMDB. O que está errado também. Está errado. Errado no governo Fernando Henrique, é errado essa discussão também do PMDB. Agora, também está errado a presidente da República decidir montar um ministério tomando como base ter votos no parlamento para barrar o impeachment. O que deveria ser, pelo menos eu como cidadão, como contribuinte, penso, o que deveria ser critério para se montar um ministério deveria ser a preocupação com a qualidade do serviço público que vai ser oferecido para o cidadão, para o contribuinte. Qual é a política nova na área de saúde que vai ser implementada? Qual é a política nova na área de educação que vai ser implementada? Nada disso conta. Nada disso vale. O que vale são os votos no parlamento que fulano vai dar. Isso não está certo, isso não é correto com o contribuinte. Você tem que tentar conciliar as duas coisas. Vossa Excelência, eu tenho certeza de uma coisa. Vai ser governador do Distrito Federal, porque é brilhante, tem um futuro pela frente. Vossa Excelência, como governador do Distrito Federal, vai perceber logo de cara que vai precisar montar esse governo com políticas públicas, mas vai ter que ter maioria na Assembleia Distrital. Então, o componente político vai estar presente.
Vossa Excelência vai viver isso, porque Vossa Excelência tem tudo para ser o próximo governador. E Vossa Excelência vai ver na hora que vai ter o componente das políticas públicas, mas vai ter uma dose também de composição com a Assembleia Distrital. Eu vou cumprir o meu mandato inteiro aqui no Senado e honrar integralmente o compromisso com a população do Distrito Federal, senador Lindbergh. Agora, toma lá da cá não teria nunca, porque eu não acho isso correto, eu não acho isso certo. E se as pessoas acham errado, não dá para continuar fazendo. Isso seja no governo do PSDB, do PT, do PMDB, do que partido for. Não dá para aceitar isso como normal e natural, porque não é normal e natural. É um toma lá da cá e o que vale é o seguinte, é quantos cargos vai dar no parlamento. O nome disso é fisiologismo. E é fisiologismo no governo do PSDB, no governo do PMDB, no governo do PT, no governo do PDT, no governo da Rede, em qualquer governo. Isso não está certo. Senador Zé Medeiros, Vossa Excelência, deseja uma parte? Agradeço a parte, senador, e lhe parabenizo pelo tema que Vossa Excelência traz, porque é de uma preocupação imensa que está todo mundo nesse momento, porque nós temos um processo de impeachment em curso, nós temos, ou seja, é um processo, é como se fosse um processo administrativo que se abre contra qualquer servidor público, no caso da Presidência da República, é o impeachment. E, aliás, eu digo, impeachment ocorre todos os dias por esse país com os outros servidores públicos. Acontece também, por causa das pedaladas fiscais, com todos os prefeitos, com governadores. Então, nós temos que decidir nesse momento. O presidente da República, ele é imune, ele é inimputável, ele está acima de tudo. Se tiver, tudo bem. A presidente da Dilma não tem que estar sofrendo esse processo de impeachment. Agora, se tiver, ele tem que ser um processo, respeitado o devido processo legal, obviamente, mas, acima de tudo, um processo liso, sem essas interferências, porque está clara a interferência processual nesse plano. E Vossa Excelência trouxe bem a política, a forma como está fazendo é assim, quantos votos esse tal partido tem. Diante disso, e me remetendo às palavras que o senador Lindbergh disse agora há pouco, semana passada entrei com uma representação na Procuradoria-Geral da União, da República, contra a presidente Dilma e contra o ministro Jacques Wagner, porque eles deixaram isso muito patente. Eles foram para a rede nacional. Antigamente essas coisas eram feitas meio que no escondidinho mesmo. Eles deixaram bem claro. Só adjetivaram, disseram repactuação, reorganização. Mas todo dia o brasileiro abre os jornais e vê isso que Vossa Excelência está fazendo. Tem um balcão de negócios, as coisas estão sendo como se fosse final de feira. É troca, sim, de cargos por votos. Isso aí todo mundo tá vendo isso. Então, tanto que já está se falando aqui na virada, está sendo comemorado na tribuna. Então, eu queria parabenizá-lo por trazer esse assunto à baila. Obrigado, senador Zé Medeiros. E voltando a dizer, isso é errado em qualquer governo. Governo do Fernando Henrique, governo do Lula, governo da Dilma, governo de que partido for. Não se pode fazer reforma ministerial tendo como objetivo ter votos no parlamento. O objetivo deveria ser devolver serviços públicos melhores ao contribuinte brasileiro pelos impostos que esse paga. Isso é que deveria ser levado em consideração. Mas eu não vejo qual é a ideia nova de saúde que está sendo discutida, qual é a política pública nova que vai ser implementada para trocar o ministério, não vejo o que vai ser feito na área de Minas e Energia, na área de educação, simplesmente é quem vai dar mais votos no parlamento. E eu quero, senhor presidente, discutir aqui também o país que a gente precisa. Eu quero discutir também ideias, porque nesse momento não se discute ideias. Esse país precisa de uma reforma do Estado. Uma reforma do Estado que reduza o número desses cargos aqui que eu falei, que crie meritocracia no serviço público, que crie um sistema de metas e resultados. É preciso devolver o Estado para o contribuinte. Hoje, ele serve às máquinas dos partidos políticos. Serve a grupos de interesses, serve às corporações, mas não serve ao contribuinte. Parece que a existência dele é para construção e perpetuação de máquinas políticas, e não para devolver serviços públicos de qualidade ao contribuinte brasileiro. Então é preciso uma reforma do Estado. É preciso também uma reforma política. Protocolei aqui nessa casa 7 propostas de emenda à Constituição que estão na CCJ. Uma delas essa,
que proíbe que uma pessoa se eleja para um cargo legislativo e vá ocupar um cargo no executivo, sem consultar o eleitor, pedir uma procuração do eleitor para representá-lo num cargo legislativo, aí vai para o cargo executivo, não pergunta se o eleitor concorda com aquilo. E outras propostas, apresentei 7, que eu acho que melhorariam o nosso sistema político, que tornaria esse sistema menos desigual, que daria mais chance ao cidadão comum dele ter acesso à política, que incentivaria mecanismos de democracia direta, que nós precisamos ter mais democracia direta nesse país. E o terceiro ponto é a redução da carga tributária. Nós temos um Estado que é um Estado gordo, inchado, e o governo quer fazer o quê? Aumentar impostos. O Brasil tem uma carga tributária de 36% do produto interno bruto, a maior dentre os países do mundo emergente, a maior dos BRICS, maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. Eu não posso entender que esses países todos consigam dar conta das suas responsabilidades com uma carga tributária menor do que a brasileira e o Brasil ainda precisa aumentar impostos. O que o Brasil precisava fazer é o oposto, é reduzir a carga tributária para incentivar as pessoas a empreender, a gerar emprego e renda, para desenvolver o país economicamente, para facilitar, impulsionar o desenvolvimento econômico do país. É o oposto do que está sendo discutido. E eu coloco esses 3 pontos, tanto a reforma do Estado como a reforma política, como a reforma tributária, como a simplificação do modelo e a redução da carga tributária, porque eu acho que nesse momento a gente tem que debater ideias também. Eu não quero que as pessoas apenas lutem contra algo. Eu quero ver também as pessoas lutando a favor de algo, a favor de reformas, a favor do futuro desse país que precisa ser discutido. E às vezes é muito fácil se dizer isso ou aquilo e não fazer uma discussão de fundo. Agora, não dá para aceitar que nesse momento, nesse país, esteja se discutindo uma reforma ministerial para comprar votos no parlamento, porque o termo é esse, comprar votos no parlamento. Isso é fisiologismo. Simplesmente, o objetivo é ter votos no parlamento. Não é devolver serviços de qualidade ao contribuinte pelos impostos que esse paga. Senadora Gleisi, quer uma parte? Quero sim, senador Regufe, se me concede, agradeço. Não, eu queria só ponderar com Vossa Excelência, eu concordo que nós temos que discutir, sim, questões grandes para o país, como a reforma política, por exemplo, que Vossa Excelência cita, como as qualidades dos serviços públicos colocados à disposição da população. Não tenho dúvidas nenhuma, essa é a nossa função nessa casa. Ocorre que nós estamos num momento extremamente delicado, com uma crise política grande. Essa crise política toma muito a nossa atenção e exige posicionamentos, porque a solução dela ou a não solução implica no que Vossa Excelência está falando. Quer dizer, se nós não conseguirmos passar por esse processo, por esse problema que nós estamos enfrentando agora, nós não vamos conseguir fazer aqui uma discussão grande sobre as reformas e as políticas públicas que nós precisamos. Por quê? Tanto o Parlamento como o Executivo e o próprio Judiciário caminham juntos na concretização dessas reformas, sejam elas de caráter político, sejam elas de caráter de direito. Quer dizer, nós precisamos ter a máquina pública com os 3 poderes azeitados. Nós não temos isso. Por isso que, reiteradamente, a gente vem à casa fazer a discussão sobre essa questão do impeachment. Nós temos aí mais 1 ou 2 semanas sobre isso. Então, queria dizer a Vossa Excelência que nem sempre é simples assim a gente se abstrair do momento que nós estamos vivendo, que envolve quase todos os atores, para fazer uma discussão que depois nós não temos como encaminhar. Então, isso é uma coisa que eu queria dizer a Vossa Excelência. A outra é sobre a questão da luta política que nós estamos vivendo nesse momento e dos posicionamentos. Eu tenho reiteradamente me posicionado contra esse impeachment. Vossa Excelência sabe disso, já me fez apartes na tribuna, outros senadores já fizeram, porque eu entendo, primeiro, que ele não tem base constitucional, não tem base legal, e por isso seria uma mancha à democracia da nossa história. Mas, sobretudo, porque eu entendo que o que vem depois dele
depois do impeachment, se assim ocorrer, é algo que vai mexer no direito conquistado das pessoas, vai mexer nas questões econômicas que foram definidas como prioridade há já um tempo nesse processo de governança que nós temos no Brasil. Então, eu também sou contra, porque isso vai ter um impacto na vida das pessoas. Eu faço política, senador, porque eu acredito que ela é um instrumento de mudança efetiva na sociedade. Eu faço política porque eu acreditava, como o presidente Lula acreditou e acredito ainda, que é possível a gente ter uma sociedade sem pobreza absoluta, que todos podem ter direito e acesso à comida. E por isso, eu sempre me alegrei muito de ver que foi possível colocar um programa como o Bolsa Família. Eu faço política porque eu acho que as pessoas que moram lá nos mais longínquos rincões desse país, né, longe dos grandes centros, merecem ter um médico. E que o Estado brasileiro pode sim pagar médicos para levar para lá. Nem que tenha que trazer de Cuba, nem que tenha que trazer da Bolívia, nem que tenha que trazer da Argentina. Eu faço política porque eu acredito que a universidade pública pode existir e que, por isso, a gente pode aumentar o número de campos nas cidades, nos estados, como no meu Paraná. Nós ficamos por mais de 100 anos com apenas uma universidade federal. E em 10 anos, nós colocamos mais 3. Pode não ser o ideal, pode não ser, mas em 10 anos, colocar 3 universidades para funcionar num estado é muita coisa. Assim como o ProUni, assim como outros programas. Então, o que me motiva é isso. Agora, a política, ela tem que ter meios para se processar. Um governo precisa ter gente que execute as políticas e precisa ter, ao mesmo tempo, equilíbrio político. Então, é muito simplista, desculpa, senador, com todo o respeito e carinho que lhe tenho, dizer que é um balcão de negócios ou que está se levando ministros para dentro do governo só para ter voto do impeachment. Ocorre que o maior partido, que é base de governo, que era a base do governo, que é o PMDB, saiu do governo. Não está mais no governo. E tem outros partidos que são da base, ou que querem vir para a base. Esses partidos também querem participar do governo. Agora, eles têm que dar equilíbrio político e têm que dar resultado em programas de governo para a população. E isso a presidente tem cobrado muito. Eu fui ministra-chefe da Casa Civil, acompanhei essas cobranças e lançamos grandes programas que estão fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu cito aqui o Mais Médicos, eu cito aqui o Pronatec, que foi muito importante. Eu cito aqui as creches. Hoje a gente tem creches em vários municípios do Brasil que nós não tínhamos antes. Educação infantil não era a função do governo federal, era do município. Então, o prefeito que se vire. Não é assim, a gente pensou de forma diferente. Então, todo esse movimento que nós estamos fazendo da política, e parece que é só ele nesse momento, ele tem um fundo de comprometimento com aquilo que nós acreditamos e com aquilo que nós fazemos da política nos nossos governos. Erramos, vamos errar, somos seres humanos. Agora, a gente acredita num formato de compromisso com a população, de fazer entregas e numa sociedade mais justa. Por isso, queria deixar esse registro aqui, para não parecer que esse é um governo que está fazendo isso só para se manter. É um governo que faz isso porque sabe, principalmente, qual é a sua responsabilidade na história com a maioria da população brasileira. Obrigada. Senadora Gleisi, isso não é simplista, isso é a realidade. A realidade é que o governo está dando cargos no governo, está dando ministérios em troca de votos no Congresso Nacional. E o nome disso é fisiologismo, seja no governo do PT, do PSDB, ou que partido seja. Na minha concepção, isso é fisiologismo, e isso não está certo. Com relação ao que a Vossa Excelência colocou, eu também aqui de forma educada e democrática também, eu também entrei na política por um sonho, por um ideal. Levei 3 eleições para conseguir ter um mandato de deputado distrital. Perdi a primeira, perdi a segunda, só consegui ganhar a terceira. Depois, com um mandato de deputado distrital, me elegi deputado federal e depois me elegi senador. E estou aqui, assim como Vossa Excelência, legitimamente, democraticamente representando as pessoas que votaram em mim. E pessoas que querem ver uma política honesta. E que hoje não vê uma política honesta. Pessoas que querem ver um Estado eficiente, que devolva serviços públicos de qualidade ao contribuinte pelos impostos que esse paga. E que hoje não vê isso. Se há coisas boas que foram feitas, eu nunca deixei de reconhecer coisas boas que foram feitas, há muitas coisas erradas. Há um escândalo de corrupção que ocorreu.
Hoje a população não recebe uma saúde pública de qualidade. Então a vida real das pessoas não é fácil. E eu acredito sim que a saída é pela política. Eu sou contra esse processo de criminalização da política. Que, aliás, vai tirar da política não o bandido, vai tirar a pessoa de bem. Porque a pessoa de bem é que não aguenta o tempo todo ter que ficar o tempo todo tendo que provar a sua honestidade. Agora, nós estamos num momento tão maluco que a honestidade virou uma virtude. Que a honestidade virou uma virtude. Algo que deveria ser obrigação de toda pessoa de bem, virou uma virtude. E eu estou aqui discutindo um fato. Um fato real. Qual é o fato? O governo está dando ministérios para ter votos no parlamento. Ah, mas no governo do PSDB foi assim. Ah, mas o PMDB já está fazendo isso, pensando em assumir o poder. Está errado também. Eu comecei o meu discurso dizendo exatamente isso. Está errado também. Eu acho que se deveria compor um governo pensando na qualidade dos serviços públicos que o cidadão em casa vai receber. Que o cidadão, com seus impostos, paga para receber. Ah, mas isso é uma visão ingênua. É uma visão simplista. Mas eu tenho que lutar pelo que eu acredito. E acho que as coisas deveriam ser diferentes. Um governo deveria impor pelos seus programas, pelos seus projetos, pelas suas ideias. E parlamentares votarem de acordo com as suas consciências. Não se receberam cargo. Então, se recebe cargo, vota com o governo. Se não recebe, vota contra. Nós temos divergências, mas sempre colocadas com toda a educação, assim como Vossa Excelência sempre me tratou com educação aqui. Não só quando eu lhe apartei, também quando me aparteia. Agora, eu acho que as coisas tinham que ser diferentes. Eu acho que a gente vive no Brasil um toma lá da cá que é inaceitável. E que todo mundo acha que é normal e natural. Isso já está tão introjetado na cabeça das pessoas que as pessoas não conseguem imaginar que pode ter algo diferente, que pode ter uma forma de administração pública diferente, que é isso mesmo, que tem que dar cargos, secretarias, ministérios, e aí depois surgem os escândalos. Com relação aos gastos do governo, eu votei aqui no Congresso Nacional, no ano passado, contra o PLN 5, que alterava a meta fiscal do governo. Acho que um governo não pode gastar mais do que arrecada. Acho que isso é um princípio. E quando gasta, quem paga por isso? É o contribuinte no futuro, que vai ter que pagar essa conta. Então, meu lado nunca foi partido, nunca foi governo. Meu lado é o lado do contribuinte, aquele que eu represento. Todos os votos que eu dou aqui, não sou dono da verdade, não vou acertar todos, mas sempre eu tento pensar como contribuinte, para poder dar um voto no que eu, se estivesse do lado de fora, gostaria que o meu representante votasse. E assim eu tento representar legitimamente quem votou em mim. Me orgulho muito, senadora Gleisi, de que tudo o que eu escrevi no meu panfleto de campanha como candidato ao Senado, eu honrei. Ponto por ponto. Todas aquelas medidas. Sempre digo que as pessoas podem me criticar por qualquer coisa, menos por uma. No meu mandato, eu fiz absolutamente tudo o que eu me propus no panfleto de campanha, que eu mesmo saía nas ruas distribuindo de mão em mão. Então, política, para mim, é algo bonito, é algo nobre. E me entristece alguém que lutou tanto para ser político, que levou 3 eleições para conseguir ter um mandato de deputado distrital, depois teve um mandato como deputado federal e conseguiu chegar ao Senado da República de uma forma digna. Me entristece ver que a política se tornou isso, um verdadeiro balcão de negócios, onde há exceções, várias, mas onde simplesmente o governo simplesmente oferece os cargos para que as pessoas votem com o governo. E o que faz um parlamentar votar ali não é se aquilo é bom ou ruim para o contribuinte, para a sociedade. É se ele recebeu o cargo ou não. Eu nunca indiquei nenhum cargo, nem no governo federal, nem no local. Nem nesse local que eu apoiei a vitória dele. Por quê? Para manter a minha independência parlamentar, para poder continuar representando bem aquele meu eleitor, que é a razão de eu estar aqui. Que é a razão de eu estar nessa tribuna aqui hoje falando. Que ele não aceita que haja esse balcão de negócios, esse toma lá da cá, essa coisa de dar ministérios em troca de votos. Isso não é certo, isso não é correto, isso não é a política que a gente sonha. O governo deveria escolher ministros pensando na qualidade desses ministros para devolver serviços públicos ao contribuinte. E nunca, simplesmente, para obter votos no parlamento. Muito obrigado.